Bem, amigo da Rádio São Francisco, estamos recebendo aqui em nossos estúdios, na Rádio São Francisco FM, a presença do doutor juiz, doutor Leonardo Cajueiro de Azevedo, que vai presidir as eleições em São Francisco de Itabapuana, ele que é o juiz eleitoral da 130ª Zona Eleitoral de São Francisco de Itabapuana. Estamos próximo de um momento histórico para o nosso município, que é uma eleição, as eleições municipais. E a nosso convite, o doutor Leonardo está aqui na rádio para conversar com os ouvintes, justamente para que a gente possa conversar sobre os principais itens do que pode e o que não pode numa eleição. Eu vou pedir permissão ao doutor Leonardo para começar pedindo a ele para abordar as portarias que foram recentemente baixadas há uma semana da eleição, a portaria 004 e a portaria 005, especialmente porque uma delas, inclusive, fala em vedação de propaganda sonora, mas tem uma outra, doutor, que é com relação aos veículos não poderem estacionar em locais de votação. Essa segunda aí, que na verdade é a primeira, que é a 004, não é? Eu também queria que o senhor tirasse uma dúvida dos ouvintes, principalmente daqueles moradores de Imburi, na RJ 224, que tem pontos comerciais ali próximo dali do Pedro Cerqueira, onde tem uma seção que vai funcionar com votação naquele local. Então as donas de casa que trabalham ali querem saber se no caso dela também vai ser, a portaria atinge também. Principalmente ali está quase 100 metros, menos de 100 metros ali do local. E um bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Em relação às portarias, as portarias foram editadas para facilitar a justa disputa eleitoral, que a disputa eleitoral seja feita de modo a não prejudicar os eleitores e a não descambar para o desrespeito à legislação eleitoral. A razão da edição das portarias foi essa. Em relação à portaria número 4, a que trata da proibição de estacionamento de veículos no dia da votação, bom, a razão da edição dela foi uma constatação pessoal minha enquanto juiz eleitoral nas eleições de 2010, um determinado candidato espalhou sistematicamente automóveis com propaganda eleitoral em locais de votação. Em 2010, nós fomos surpreendidos com essa postura, nós não esperávamos por isso, e, enfim, pegos de surpresa em 2010, dessa vez nós já nos preparamos e já deixamos claro que isso está proibido. Em sendo desrespeitada a portaria, eu não vou antecipar as medidas que serão tomadas, mas a nossa zona eleitoral já está preparada para usar de todos os meios necessários para impedir o sucesso de uma propaganda eleitoral proibida como essa. Ok, então essa questão aí das portarias ficou bem esclarecido, foi bem divulgado pela rádio, não é? Muito bem, doutor Leonardo, então vamos voltar ao assunto da portaria que trata do assunto de estacionamento de veículos e locais onde comércio ambulante não vão poder funcionar e também o comércio tradicional. Aqui, por exemplo, temos um exemplo aqui em Imburi, nas margens da rodovia RJ 224, tem pontos de comércio ali que estão bem próximo do Pedro Cerqueira, que é um local de votação. Bom, infelizmente esses locais, esses pontos de comércio, esses pequenos estabelecimentos não poderão funcionar tão próximos ao local de votação. Para minimizar os prejuízos, eu sugiro que as pessoas que lidam com esse tipo de comércio providenciem alguma forma de comércio ambulante respeitando o limite de 100 metros. Essa proibição está ligada também à Operação Tolerância Zero, que foi deflagrada por todo o TRE do Estado do Rio de Janeiro, que em instantes nós podemos tratar dessa operação. Doutor Leonardo, contingente eleitoral, né, para as eleições de 2012 em São Francisco de Itabapuana. Quantos eleitores estão aptos aí às urnas? Nós temos em São Francisco aproximadamente 35 mil eleitores, mas mais precisamente 35.617 eleitores distribuídos em 128 sessões eleitorais. Nós temos tido uma divulgação do TSE através da televisão e da rádio informando como votar, como o eleitor chegar na urna eletrônica, né? A questão da colinha eleitoral é permitida? O uso de uma anotação para que o eleitor não erre o seu voto é permitido, sim. Por exemplo, com relação ao título de eleitor, né?
O eleitor que não dispor do título de eleitor e querer uma informação de onde é a seção dele, não tendo o título, ele pode votar? Pode sim. Na verdade, vai ser imprescindível para a votação esse ano um documento com foto. Talvez mais importante que o próprio título seja o eleitor se apresentar com o documento com foto. Sem documento com foto, não poderá votar. Quem que é obrigado a votar, doutor? O voto é obrigatório para todos os maiores de 18 anos. Analfabetos maiores de 70 e aqueles entre 16 e 18 anos podem votar facultativamente. Escolhem se vão votar ou não. Bom, você já falou com relação aos documentos ainda, você já falou, né? Os documentos exigidos, né? Principalmente um documento com foto, né? Paulo, se me permite, já sou juiz aqui da comarca há muitos anos e eu sei da dificuldade de muitas pessoas em terem seus documentos. Mas eu quero deixar claro que a carteira de trabalho também serve como documento com foto para fins de apresentação na hora de votação. Ok. Vamos que o eleitor desatento esqueça o local, onde é o local dele de votação. Onde ele pode pesquisar, onde pode buscar ajuda? Nos locais de votação haverá placas identificando todos os locais e haverá uma relação de quais sessões funcionam naquele local. Não sendo localizado a sua respectiva sessão no local, basta solicitar ajuda em qualquer ponto de votação. Vamos entrar em contato com a zona eleitoral e a zona eleitoral imediatamente apresenta a resposta informando o correto local de votação do eleitor. Doutor Leonardo Cajueiro, quais são os eleitores que têm assim, a preferência para votar? Bom, alguns têm preferência por necessidade do trabalho e outros por sua própria condição pessoal. Então, eleitores que têm preferência de voto por necessidade do trabalho e por necessidade das eleições são os candidatos têm prioridade para votar, juízes eleitorais, promotores eleitorais, todos os funcionários a serviço da Justiça Eleitoral, mesários, presidentes, enfim, policiais militares em serviço. E a outra categoria que tem prioridade no voto aí é relacionada não necessariamente com as eleições, mas por sua condição pessoal. Gestantes, deficientes físicos, idosos maiores de 60 anos, enfermos. Ok. Agora, por exemplo, eu tenho uma deficiência que dificulta o exercício do voto. Eu posso ter ajuda de uma pessoa para votar no dia da eleição? Uma pessoa com dificuldade de mobilidade, uma deficiência ligada à sua mobilidade reduzida, pode sim contar com a assistência de alguém de sua confiança. Tem um amigo que é deficiente visual, por exemplo, e conhece o sistema Braille. A urna eletrônica possui teclado com essa identificação? Sim, a urna eletrônica já há um bom tempo ela é toda preparada, cada tecla da urna eletrônica também tem em alto relevo o símbolo em Braille. Doutor Leonardo, qual a ordem de votação na urna eletrônica? O eleitor vai chegar. Ele vai votar primeiro em que candidato? O primeiro voto do eleitor é para vereador. São 5 números que o eleitor deve digitar para vereador. Digitando os 5 votos, apertando confirma, o voto do vereador é computado e em seguida aparece a tela para registrar o voto do prefeito. São 2 números para prefeito. Nós falávamos num blog anterior sobre a colinha eleitoral. Mas o eleitor ele pode levar um santinho do candidato? Pode sim, pode levar o santinho, mas eu chamo a atenção, também relacionado com a Operação Tolerância Zero, não será permitido que o eleitor deixe o santinho no seu ponto de votação. Ao votar, o eleitor tem necessariamente que recolher o papel ou jogá-lo no lixo ou levá-lo consigo. O eleitor que for flagrado com o santinho do candidato, após votar, deixando ele no local de votação, ele será preso e será conduzido ao local de detenção previamente estabelecido nessa cidade. Doutor Leonardo, o que acontece quando o eleitor ele vota em branco? Ele aperta na tecla em branco e vê um sinal em seguida, né? Que ele confirma. Isso, confirma o voto em branco e o voto dele não será computado. Agora, o eleitor pode votar em trânsito? Não. Nessas eleições não será disponibilizado o sistema de voto em trânsito, só pode votar no seu próprio domicílio eleitoral. Não sendo possível exercer o voto, o eleitor deverá justificar.
É o caso, então, dele não estando no domicílio eleitoral, no dia da eleição, ele pode depois justificar o voto dele. Ele pode comparecer em qualquer local de votação e justificar seu voto. Assim, doutor Leonardo, o eleitor ele pode entrar na sessão eleitoral com a propaganda do candidato estampada na camisa? Bom, o eleitor não pode entrar em local de votação com camisa de candidato. Seja camisa feita por processo industrial, seja camisa artesanal. Camisa de candidato está proibida. Se o eleitor quiser externar a sua preferência eleitoral, poderá fazê-lo somente através de broches, dísticos, pequenos adesivos colados em sua camisa. Também pode bandeiras, eu faço uma advertência em relação a bandeiras. As equipes estão orientadas a permitir somente o pano da bandeira, a flâmula da bandeira. Nós não vamos permitir que a pessoa entre no local de votação com o pau da bandeira, por exemplo, o mastro da bandeira, para evitar transtornos. É permitida a propaganda no dia da eleição? Obviamente, né? Obviamente não. Isso é algo que todos sabem que é vedado e constitui o que nós chamamos de boca de urna. E, mais uma vez, eu reitero, o TRE do Rio de Janeiro ontem, nós estivemos... Podemos entrar no assunto agora? Podemos. Nós, na quarta-feira, nós estivemos com o presidente do TRE, numa reunião com o comandante da PM, o superintendente da Polícia Federal, o comandante do Corpo de Bombeiros, representantes das Forças Armadas, do Exército e da Marinha, e para deflagração de uma operação que já está em operação, já está funcionando, uma operação chamada de Tolerância Zero. A finalidade dessa operação é combater pequenos desvios eleitorais que antes eram tolerados por administrações passadas e, enfim, dessa vez essas pequenos deslizes, digamos assim, não serão tolerados. Por isso que a tolerância é zero. Isso certamente causará surpresa em alguns, isso pode causar insatisfação em muitos, mas é a política do presidente do TRE. É a orientação dele, é o norte que ele deu para todos os juízes eleitorais. Eu estou falando da tolerância zero com relação à boca de urna, né? Isso aí. Vamos dizer, o eleitor se aproximando da sessão, ele ser abordado, isso aí, obviamente que o contingente de fiscalização, ou mesmo até uma denúncia, se alguém quiser fazer, qual o telefone que poderia contactar? Teria algum telefone específico para se fazer essa denúncia? Bom, vamos lá. Nós temos uma equipe de fiscalização pequena para as dimensões de São Francisco de Itabapoana. O que já está em operação é um trabalho de inteligência levado a cabo por setores de inteligência do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Federal, para que sejam monitorados previamente potenciais situações de boca de urna e de compra de votos. Nós recentemente aqui na nossa região tivemos uma operação até surpreendente da Polícia Federal, que já é resultado dessa operação Tolerância Zero. Muitos maus políticos já estão sendo monitorados pela polícia em razão dessa operação. E, enfim, quem quiser correr o risco de reiterar em desrespeito à legislação eleitoral, terá que suportar as consequências da desobediência à lei. Com relação à segurança, o senhor vai contar com o contingente da Polícia Militar e da Polícia Federal? A Polícia Federal já está operando sigilosamente no município. A Polícia Militar também, através do seu serviço reservado, está operando no município. No dia, a partir de sábado, nós teremos um reforço, haverá patrulhamento ostensivo. Também o Ministério Público, através do Grupo de Assistência aos Promotores, também tem feito diligências de investigação. Com qual finalidade? Como o município é muito extenso, o que se pretende já é investigar possíveis locais em que haverá desrespeito à lei eleitoral. Feito um trabalho prévio, a chance de sucesso é muito maior no momento de flagrar esses fatos e
trazer as consequências previstas em lei para quem desobedecer a legislação eleitoral. É um pleito eleitoral dentro de um critério de transparência e cujo resultado tem que ser o que vai representar nas urnas, porque é perverso você ter um resultado que não indica aquilo que o candidato ele recebeu de voto. Um voto comprado desequilibra a eleição. Paulo, é uma pena que alguns políticos, alguns candidatos usem da carência da população para conseguir apoio na eleição. Isso é uma coisa muito perversa, porque o político que compra voto é um político que, se eleito, jamais terá interesse em fazer a vida do eleitor melhorar. Ele nunca terá interesse em que o povo de São Francisco melhore a sua situação financeira. Porque quando a pessoa de São Francisco tiver trabalho, renda, emprego, moradia e saúde, ele não precisará vender seu voto. Então, qual o interesse que um candidato que está comprando votos tem em melhorar a vida do seu eleitor? Nenhum, nenhum. O eleitor precisa ficar muito atento. O candidato que se oferece para comprar votos, ele o está prejudicando duas vezes. Ele deixará de fazer coisas em seu favor, porque depende do eleitor viver numa situação ruim para que ele venda seu voto, e mais, caso eleito, ele usará dos meios ilegais necessários para se compensar do prejuízo que teve comprando votos. Quem compra votos, necessariamente após eleito, eu vou usar uma expressão popular, ele roubará os cofres públicos para cobrir o seu prejuízo comprando votos. Isso é certo, a relação é certa, é direta. Então o eleitor tem que ficar muito atento com algum candidato que se apresente como comprador de votos.